Meus amores, boa noite. Gente, eu ia fazer um ao vivo, mas resolvi fazer um IGTV por ser um assunto mais sério, né? E assim fica mais fácil para vocês entenderem e tudo mais. Enfim, saiu aí, né? Ontem eu fui surpreendida com essa notícia de que eu estaria sendo processada pela minha ex-funcionária, né? Por danos morais e por falta de pagamentos. Então vamos esclarecer os fatos, vamos por partes. Vamos começar com a questão do pagamento. Eu fui para São Paulo em 2017 com a funcionária que trabalhava comigo em Salvador. Ela já tinha 2 anos comigo em Salvador, uma pessoa de minha extrema confiança, e eu levei para lá. Essa minha funcionária morava comigo, né, e ficava com as crianças, me ajudava em tudo, porque eu sozinha, né, ir para outra cidade era muito complicado a pessoa ficar só. Enfim, essa minha funcionária não aguentou ficar com saudade da família, então ela pediu as contas dela, né, e retornou. E assim, nunca tive problema nenhum com ela, né, nem questão da forma que eu tratava ela e nem da questão de pagamentos. Sempre a gente fazia como? Eu assinava a carteira e meu ex-marido pagava, né, porque eu não tinha renda nenhuma, né, não tinha como tirar esse dinheiro. E ele, como era o gestor da família, né, ele como arcava com todos os custos da família, era ele que pagava. E essa minha funcionária pediu demissão, então a gente pagou os tempos dela, tudo direitinho. E ela voltou para Salvador. E eu fiquei sem funcionária por um tempo, e procurando, até eu coloquei no meu Instagram na época. E tinha uma vizinha minha, né, que na verdade a mãe dela morava no meu prédio. E ela viu minha postagem e falou que tinha uma mulher muito boa para me indicar. E acabou me indicando essa minha funcionária, né, Márcia Matias. E aí eu falei, pô, Márcia, então me deu o número dela. Peguei o número dela, falei com ela no WhatsApp, chamei ela pra ir lá em casa fazer uma experiência. Ela foi lá, fez uma faxina. Depois um dia a gente foi sair à noite, né? Que a gente saía muito à noite. E aí ela já dormiu com as crianças. E eu vi que era uma pessoa que dava pra eu confiar, né? Porque quando a gente tá morando em outro lugar, sem família, sem amigos, né? Só eu, no caso, meu marido na época e minhas filhas, a gente realmente tem que ter pessoas que a gente possa confiar, né? Convivendo com a gente. E eu achei que eu podia confiar nela. Então a gente começou a conviver e tal. Nunca teve problema em relação a pagamentos, né? Como eu falei, quem pagava era meu ex-marido, a responsabilidade era toda dele. E aí ela pediu empréstimo uma vez de 2.000, foi 3.000 reais. A gente emprestou, ia descontando do salário dela. Até que um dia a gente se mudou, foi para um apartamento maior, né? E aí nesse apartamento maior ela já pediu um valor a mais, né, de empréstimo. Tinha pedido uns 5.000 mais ou menos de empréstimo. E aí eu pedi, né, pra Jean, ele foi lá e emprestou. E a gente combinou, a gente vai abatendo X do seu salário, né, para que esse valor volte pra gente, para que você não seja prejudicada. A gente fez toda uma, como é que se diz? Um acordo, né, entre a gente. E tal. E eu não tô entendendo hoje porque ela tá chegando pra dizer que eu devo valores a ela. Até porque antes, né, da gente viajar pra Orlando, ela já tinha falado que iria se demitir, que ela não ia ficar trabalhando lá em casa, mas que era pra, tipo, como se eu demitisse ela, né, pra ela ganhar os tempos dela, o FGTS, tudo bonitinho. E eu, lógico, que fiz. Porque a pessoa trabalhou comigo todo esse tempo, então não é mais do que o direito dela receber tudo que ela tem que receber. Assinei todos os papéis, dei baixa na carteira dela de trabalho e fui para Orlando. Tudo aconteceu, como vocês já sabem, né? Uma reviravolta na minha vida. E simplesmente eu não vi mais essa minha funcionária. E quando foi dia 10 de janeiro, ela mandou uma mensagem pra minha mãe. Eu vou estar postando essa mensagem que ela mandou nos meus stories, tá? Que tá no celular de minha mãe. Ela mandou uma mensagem pro celular de minha mãe falando que não tinha meu número, porque eu tinha perdido meu celular antes de viajar. E ela tava tentando entrar em contato com Viviane, que era a moça que cuidava da nossa gestão financeira. Tudo que era do financeiro da gente passava por essa mulher, Viviane, né? Porque não estava conseguindo entrar em contato comigo e Viviane não dava resposta para terminar de assinar os documentos dela para ela pegar o que é dela de direito. Beleza. Onde é que eu entro nessa história, gente? Que meu nome estava lá assinado na carteira dela. Mas eu nunca paguei a ela.
Eu nunca tirei R$ 1 do meu bolso para pagar a ela. Quem pagava ela era a Jean. Simplesmente, ela tem contato com o Jean até hoje, entendeu? Ela ficou cuidando do nosso cachorro, enquanto eu não tinha condições de pegar e nem Jean tinha condições de pegar. Hoje em dia, Jean está com o nosso cachorro, né? Mas o pagamento, ela hoje vem jogar pra cima de mim. Como se eu fiquei devendo a ela, né? Um dinheiro que nem era eu que pagava ela. Ela fazia extra lá em casa pra cuidar das minhas filhas. Quando a gente saía, a gente pagava R$ 100 a ela, depender de se ela dormisse era 100, se ela não dormisse eu pagava um valor. Todas as vezes que ela passava do horário dela lá em casa, ela ia pra casa, eu pagava o Uber pra ela, ou eu mesma levava pra ela em casa, entendeu? Então essa questão financeira, gente, não tem cabimento. Essa mulher tá me acusando, entendeu? Dessas barbaridades todas. Eu tenho minha consciência limpa, entendeu? Fora que o dinheiro não era meu, realmente quem pagava ela era a Jean. Eu quero que ela prove o que ela tá dizendo, porque se ela puxar o extrato dela de 2018 e 2019, todos os comprovantes são no nome de Jean. Então não tem cabimento ela tá movendo esse processo contra mim em relação ao financeiro dela. Ponto. Agora vamos falar em relação aos danos morais, que ela tá aí me acusando de danos morais. Gente, essa mulher chegou na minha casa pelo Instagram, indicação do Instagram. E assim, ela começou a trabalhar, ela trabalhava muito bem, cuidava de minhas filhas muito bem. E quem me conhece sabe, minhas filhas são tudo pra mim. Essa mulher, ela dormia lá em casa, ela ficava lá em casa. E hoje ela dizer que eu não deixava ela comer, né? Assim, que tipo de ser humano eu sou se eu não deixo uma pessoa comer da minha comida? Não deixo a pessoa comer sentada na mesma mesa. Gente, isso não tem cabimento. Mas o castigo dela vai vir de Deus, não vai vir de mim. Mas eu tô falando, isso é desumano, entendeu? Talvez alguns de vocês não me conheçam, só soubem da minha história, o que aconteceu comigo. Mas quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa totalmente humana, totalmente humilde. Eu parava pra conversar com essa minha funcionária, sentada na mesa da cozinha. Eu ficava conversando com ela, contando a minha vida pra ela, entendeu? Essa minha funcionária sabia de tudo das nossas vidas. Inclusive, quando eu estava sendo traída, né, ela sabia de tudo. E ela falava pra mim que Deus ia restaurar meu casamento, que Deus sabia de todas as coisas. Realmente, né? Mas enfim. A questão do almoço que ela disse aí, né? Essa moça, ela simplesmente não almoçava. Eu cansava de pedir pra ela, Márcia, vá comer, você precisa comer, como é que você aguenta ficar aqui sem comer? Ela falava, não, Milena, eu não sinto fome, eu como pouco. Eu falava, mas rapaz, tem comida aí, por que você não vai comer? Não, eu não quero não. Ela pegava o horário dela, né, de almoço, não almoçava, continuava trabalhando e ela saía mais cedo. No caso, se era pra ela sair 5, ela saía 4, né? Muitas vezes ela terminava o serviço dela antes do horário e ia embora, entendeu? E eu nunca cheguei pra ela pra estar falando de horário, que ela tem que cumprir horário, que isso, que aquilo. Ela me ajudava muito em relação às minhas filhas, ela me ajudava muito em relação à minha casa. Quando eu me mudei para um apartamento maior, eu logo pensei em contratar uma faxineira, entendeu? Porque eu não dava conta, ela não dava conta também de fazer a faxina mesmo da casa, a casa era muito grande. Contratei uma faxineira para ajudar ela. Se eu fosse, né, esse monstro que ela tá dizendo aí que eu sou, eu ia contratar outra faxineira, sendo que a obrigação da empregada cuidar da casa, manter a casa limpa. Eu fazia churrasco na minha casa, todos os meus amigos que conviviam comigo, sabe? E eu saía limpando tudo quando o churrasco acabava, pra não deixar muito trabalho pra ela no outro dia. Avisava pra ela as coisas. Quando ela ia fazer extra, pagava o extra dela com gosto. Eu só tive um problema com essa funcionária minha, gente. Um dia eu dormi, tava minha ex-sogra, né, e o marido dela lá em casa, inclusive. E aí no outro dia eles iam embora. Nessa noite que eu dormi, acordei, eles foram embora cedo. Eu acordei mal, não conseguia levantar da cama e não sabia o que era. Só que eu tinha 2 filhas, eu tava sozinha em casa, Jean tava viajando. E aí nesse dia, eu sem conseguir levantar da cama, chorando muito, com muita dor, pedindo socorro. E aí eu falei a ela, Márcia, por favor, vá comprar um remédio pra mim. Ela falou, não, Milena, viu, quando eu terminar tudo aqui eu vou. E aí,
o interfone tocou, e aí eu comecei a gritar do quarto, Márcia, o interfone tocando, eu, Márcia. Quando eu levanto, gente, eu não conseguia levantar, não conseguia andar direito. Minhas filhas, eu acho que estavam na escola. E aí, eu pensando como é que eu ia pegar elas, né? Quando eu chego, procuro Márcia, cadê Márcia? Aí mandei mensagem pra ela. É o áudio aí que ela tem dizendo que eu tô esculhambando. Eu tava muito nervosa, entendeu? Eu não sabia o que eu tinha. Tava tendo surto de sarampo em São Paulo. Inclusive, eu estava de sarampo, descobri um dia depois. Eu não aguentava me mexer. Então, eu achei um absurdo. Ela foi embora, né? Não me deu tchau, não foi falar comigo, não perguntou se eu tava precisando de alguma coisa. Ela simplesmente foi embora porque disse que achou que eu tava dormindo. Agora, quando o telefone tocava e era alguém, ela vinha, mesmo eu dormindo no quarto, pra dizer, ó, Milena, não sei quem tá aí. E nesse dia ela resolveu sair. Enfim, fiquei revoltada, mandei áudio pra ela dizendo, rapaz, sempre tive consideração por você e você faz uma porra dessa comigo, eu tô aqui, não aguento levantar da cama e você sai, que sacanagem é essa? Eu fiquei realmente indignada. E depois disso, meu relacionamento mudou um pouco com ela. A gente ficou estremecida, ela disse que não ia mais trabalhar comigo, que ela não queria mais, porque eu fui muito grossa. E aí o marido dela veio falar comigo também. E a gente discutiu, eu falei o meu motivo, ela falou dela. Aí passou mais ou menos uma semana, eu cheguei pra ela e falei, Márcia, me desculpe, né? Eu tava muito mal de saúde, eu não sabia o que fazer, tava desesperada. Posso ter agido mal com você por ter sido muito grossa com você, mas eu preciso que você continue trabalhando pra mim, pelo menos até o final do ano, que a gente já tinha acertado, né? Ela tinha uma dívida comigo, então ela tinha que quitar essa dívida comigo. Então eu falei, você continua trabalhando pra mim porque eu preciso e você quita a sua dívida. E a gente segue tranquilo. Morreu esse assunto e vamos seguir. Pronto. Continuou trabalhando comigo, né? E aí veio a questão da... Então depois disso, né, com a dívida dela sendo quitada, a gente deu seguimento a dar baixa na carteira dela de trabalho antes de eu viajar, porque ela já não ia mais trabalhar comigo. Peguei a folha de ponto, a gente fez todos os cálculos, FGTS, foi tanto papel pra eu assinar e pra ela assinar, né? Pra dar baixa em tudinho direitinho. E simplesmente a pessoa chega agora, nos 45 do segundo tempo, né? Em relação à minha campanha, que tá aí já, e larga essa bomba. Ela não veio falar comigo, sendo que ela tem meu número, né? Ela não mandou mensagem pra minha mãe, sendo que ela tem o número de minha mãe. O responsável realmente das finanças dela era o meu ex-marido. Ela tem todo o contato com ele até hoje. Ela não chegou momento nenhum pra questionar ele, porque se questionasse, acredito que teria pago, né? Então ela vem e traz tudo isso à tona agora, com o intuito de quê? Eu não tô aqui pra julgar ninguém, nem pra acusar ninguém. Eu tô aqui apenas para me defender, né? Agora eu quero que ela prove, né, que eu maltratava ela. E eu quero que ela prove que realmente eu sou a responsável pelas finanças dela. Eu quero que ela puxe os extratos de 2018 e 2019, que vai contar todos os extratos com o nome do meu ex-marido, Jean Paulo Fernandes Filho. Então, quero que ela dê seguimento, né, a esse processo, porque eu tenho fé em Deus e Deus sabe de todas as coisas, gente. Entendeu? Eu não tô aqui por nada, não. Mais uma vez, eu tô passando pela causa que eu tô defendendo, né? Que é o trauma psicológico financeiro. Tô eu aqui tendo que me justificar pra vocês por questões de pessoas querendo me defamar, pessoas querendo, né, passar por cima de mim, né, pra me diminuir. Mas eu tô aqui, eu tô firme, eu tô forte, eu já passei por coisa muito pior e não caí. E não vai ser agora que eu vou cair. Eu vou continuar assim, eu continuo defendendo a causa da mulher sim, porque essa mulher não me representa. Essa mulher não representa as mulheres guerreiras que eu conheço. Entendeu? Sabe por quê? Porque ela tá querendo passar por cima de uma pessoa que nunca fez mal a ela. Nunca fez mal a ela, porque eu nunca fiz mal nenhum a ela. Gente, eu descia no meu prédio de rico e sentava com todas as empregadas, todas as babás de filhos de jogador, me conheciam, me adoravam. Eu chegava, sentava junto com elas, porque eu não tinha babá, né? Elas estavam lá na brinquedoteca e eu tava lá junto com elas conversando. Então eu nunca fui esse tipo de gente que estão me acusando, não. E eu tô aqui, tô botando minha cara e tô lutando sim em defesa da mulher. Vou continuar lutando, entendeu? Para que não aconteça com outras mulheres o que tá acontecendo comigo. Uma pessoa usando de má fé, né, pra tentar me derrubar. Mas, meu amor, quanto mais você tenta me derrubar, mais eu subo. Quanto você tenta mais colocar coisa na minha cabeça, mais Deus me mostra que eu sou capaz.
Então é isso, viu? Dia 15 de novembro é 55000. E quem quiser me derrubar, meu amor, que lute. Porque eu ganhando, eu perdendo, não importa. Eu já sou vencedora por estar lutando. Eu já sou vencedora por ter adquirido muita experiência. Eu já sou vencedora por ter amadurecido bastante com tudo que aconteceu e vem acontecendo na minha vida. E é isso aí, gente. Eu entrego a vocês, meus seguidores, né? Os comentaristas aí pro bom e pro ruim, né? Eu tô aqui e é isso. Eu sempre fui verdadeira com vocês. Não era agora que eu não seria. Tudo isso aí é calúnia, né? Tudo isso aí é ação de má fé. Eu quero que, já que tá dizendo que é verdade, que prove, né? Eu tenho minhas provas. Eu vou colocar aí estampado pra vocês no Stories, tá? As provas que eu tenho de que uma pessoa que tá botando tantas coisas aí, me tirando como uma monstra, sempre teve contato comigo, nunca me disse nada, e tem uma mensagem dela dizendo realmente quem é o responsável por não fazer os pagamentos dela. Beleza? Então é isso, um beijo, amo vocês, e dia 15 de novembro é 55000. Mulheres no poder, mulheres fortes, mulheres que ajudam outras mulheres.